muito bom dia, paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez, dando início a mais um programa do projeto Impactar Vidas. É uma alegria estar aqui, graças a Deus. O Senhor Deus tem nos dado a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui falando da sua maravilha e do seu poder. Bom dia, Samuel, tudo bom? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Moisés, que cuidou aí pela fala. Bom dia. Quero agradecer a Deus aí por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Isso é com alegria mesmo. Sendo um calorão hoje aqui no nosso estado, tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas por esta programação. Amém, amém. Hoje o nosso tema é meu sentido de viver. Qual é o seu? É um tema bem relevante, uma pergunta bem provocativa, produção de Marcelo Toniasso. Vamos iniciar então o nosso programa agora fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu carinho, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Queremos nos apresentar diante de Ti agora com nossos corações purificados. Pedimos ao Senhor que se faça presente aqui agora no nosso meio, Pai. Faça-se presente neste programa, Senhor, que possamos sentir a Sua presença. Tantos nós aqui queremos falar, quanto também os queridos ouvintes, que possam ser visitados agora pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos nas Tuas santas mãos e que tudo que falarmos aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Toma esse programa, Pai, hoje nas Tuas santas mãos. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, um tema muito interessante, é uma pergunta que realmente traz muitas provocações, porque muita gente hoje procura o sentido da vida, procura o sentido em várias outras coisas. Se você pergunta para alguém que não conhece Jesus, né, qual o sentido da sua vida, talvez ela vai dizer que é a profissão dela, né, que é para aquilo que ela vive, para aquilo que ela respira. Talvez ela vai dizer que é a sua família, que é os seus filhos, os seus pais. Talvez ela vai dizer que é algum projeto que ela trabalha. Muitas pessoas enxergam o sentido da vida naquilo que elas fazem, naquilo que elas executam. Só que existe um sentido muito mais profundo quando a gente pensa no texto bíblico. O nosso sentido da vida como cristãos, ele se resume a duas palavras, né? O Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sentido, é aquilo que nos move, é aquilo que verdadeiramente deve ser sempre o foco daquilo que nós fazemos como cristãos, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E para exemplificar isso, eu queria aqui trazer para os irmãos alguns textos bíblicos. O texto de Colossenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossenses no capítulo 3, versículos 3 e 4. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um texto curto, mas muito profundo. Porque a partir do momento que nós encontramos o sentido em Cristo, por mais profundo que isso pareça, existe um processo um pouco difícil que a gente passa nesse momento. Porque seguir a Cristo, servir ao Senhor Jesus, é verdadeiramente morrer para as nossas próprias vontades. A partir do momento que nós servimos a Cristo, nós entregamos a bússola da nossa vida, né, as decisões da nossa vida, tudo para as mãos de Deus. Deveria ser assim, né? Quando um crente ele começa a ser autossuficiente demais, ele começa a ter alguns problemas. É isso, inclusive, que foi o primeiro pecado da humanidade. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, comendo de uma árvore que Deus não queria que eles comessem, o grande problema em questão ali é qual a vontade que eles vão seguir de fato. Será que eles vão seguir a vontade de Deus, que falou que eles não poderiam comer do fruto, ou eles vão seguir a sua própria vontade? Então essa é a grande pergunta ali que continua até os dias de hoje. Muitas vezes a gente encontra o sentido de vida a partir das nossas próprias definições, como eu falei anteriormente, a partir daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz, né? Só que o sentido, na verdade, é muito mais profundo, está relacionado com a pessoa de Jesus Cristo, é Ele que nos dá esse sentido. Porém,
mesmo em uma sociedade que hoje a gente vê que muitas pessoas, se você fala, não, vou deixar Jesus tomar a conta da sua vida, né? Para o mundo que nós vivemos hoje, isso é absurdo. Você fala muito em independência, autossuficiência, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém para nada, eu sou autossuficiente, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, só que em Cristo a gente faz o que Cristo quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Na verdade, Samuel, essa verdade ela é bem profunda. Isso reflete também do ponto de vista de cada um quando assim o conhece a Cristo, né? Porque realmente temos vários pensamentos, né, em relação a isso. Cada um tem uma forma, né, que buscou, ou até uma forma que a vida impulsionou, né, a viver, entender como é sentido, né, qual é o sentido de viver, né? Mas realmente nós que estamos em Cristo, realmente se estamos em Cristo de verdade, a gente já não anda com os nossos pés simplesmente aqui na terra, nós estamos os nossos pensamentos no céu. E muitas das vezes as pessoas, Moisés, elas nos interpretam como ignorantes ou até mesmo como arrogância, vaidade, orgulho, por causa da posição, a atitude de cada um. Realmente, porque não tem o entendimento do que é nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, cada um tem uma missão e Deus distribui os dons, Deus distribui talentos, cada um para exercer, para que haja crescimento. Mas, se nós estivermos com os nossos pés firmados aqui na terra, somente aqui na terra, a gente vai julgar, a gente vai pensar o que a gente quer, a gente vai dizer o que a gente acha que é, e não aquilo que é realmente de Deus, de Cristo. Porque as nossas consciências, elas só pode ser mudada quando nós nascemos de Cristo. Então, eu posso até afirmar com as minhas palavras nesse tema aí, meu sentido de viver. Pode ser que eu pense de uma forma. O Marcelo, que fez esta grade, ele pode pensar de outra forma. Mas, realmente, como nós devemos pensar? Nós devemos pensar e sentir o quê? O que nós estamos falando aqui? É de Jesus Cristo, o nascer de novo, para a glória dele. Então, eu digo mais do que palavras, nós termos o sentimento para Cristo. Então, de fato, Moisés, a gente pode até ter algo que pode agregar para alguém, mas se nós não estivermos alinhados com o propósito de Deus, eu digo para o nosso ouvinte, a você que está na sintonia dessa programação, que o objetivo nosso não é para nos promover, é para nós promover o reino, através de busca de pessoas que venham conhecer a Cristo e saber que há um propósito divino para todos. Se nós estivermos alinhados nesse propósito, o sentido faz valer, porque a cada passo que dermos aqui na Terra, vai nos encaixar um com o outro através de que nós cremos em Cristo, nós se tornamos o corpo. E quando nós estamos no corpo, não existe ruga, não existe infecção. Deus, que é o cabeça, Jesus Cristo é o cabeça, ele vai curar a igreja, ele vai curar o povo que é nascido no Senhor, que é Jesus Cristo. Então, para entender isso, nós vamos percorrer durante essa programação e você vai entender o principal missão nossa, como é sentir o sentido de viver. Parece filosófico, parece até mesmo costumeiro de muitos, mas o certo seria que nós tivéssemos no final dessa programação entendimento quem somos nós e quem somos aqui neste momento, nesta terra, nesse tempo presente, o que nós podemos fazer, além de sermos seres humanos, nós seremos pessoas que têm o sentimento de Cristo, aonde nós estamos aqui nesta terra, mas não somos dessa terra, porque é um novo nascer dentro de nós, através do Espírito Santo. É muito profundo isso, e é muito antinatural também, quando a gente pensa em abrir mão das nossas vontades para a vontade de Cristo. Só que até a gente comentou um pouco isso ontem teve a formatura dos obreiros, né, foi uma bênção. A gente comentou muito sobre essa questão da distração, né, porque tem muitas coisas que nos distraem hoje e a gente acaba perdendo o sentido da nossa vida com várias outras coisas fúteis, né. Às vezes a pessoa está preocupada em ganhar muito dinheiro, mas ela vai e usa aquilo como objetivo último da sua vida, e isso é um grande problema. Ou várias outras coisas que a gente vai se preocupando muito e vai se esquecendo do real sentido. O real sentido é essa nova criação, como
o Samuel comentou, essa nova vida que Cristo nos deu. Só que no início, quando a gente é crente, a gente tá com isso muito claro nas nossas mentes. Eu tô com a minha vida em Cristo agora. Só que a dificuldade é manter isso ao longo de toda a vida cristã. A gente tem um sentido bem claro que é vinculado à pessoa de Cristo. Só que a gente pode estar às vezes dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, fazendo um monte de coisa, só que ter perdido, tá desorientado. Tá com outra coisa, outros propósitos, outras metas. Tudo tem que convergir no final para a glória de Deus, né? O nome dele tem que ser glorificado. E o texto aqui que eu estava lendo para vocês, eu analisei só uma parte, ele vai deixar claro, a gente morreu, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Então, a nossa vida está escondida com Cristo. A gente é o que é hoje porque Cristo nos resgatou, Cristo nos justificou e Ele graciosamente mudou a nossa vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso aqui é uma esperança sublime que a gente não encontra em nenhum outro lugar. A gente tem essa esperança de que um dia nós vamos vencer até a morte e nos encontraremos com Jesus, manifestados com Ele em glória. É de uma honra, é de uma grandiosidade muito grande. Só que a gente não pode se enganar. A vida cristã, ela é uma vida de muito sacrifício. Ela é uma vida de muita renúncia, né? E a gente tem que se manter no foco até o final da vida cristã. Como eu disse, não se distraindo, não perdendo o sentido. Entender o sentido no começo é muito fácil. O difícil é manter o sentido no seu devido lugar até o final, entendendo que tudo tem que ser para a glória de Jesus. O que importa é que o nome dele seja glorificado. O que importa é que a vontade dele seja soberana e prevaleça sobre a nossa vida. E eu complemento isso com o texto de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é de uma profundidade muito grande, porque a imagem da cruz, a gente canta muito isso no culto de ceia, né? Eu amo a mensagem da cruz. Às vezes a gente não tá parando para pensar o que a gente está cantando ali. A mensagem da cruz é uma mensagem sobre morte. A cruz é um símbolo que fala da morte de Jesus para nos salvar e agora ressignificado como a morte da nossa vontade. Então significa que se eu quiser uma coisa e Deus quiser outra, a minha vontade é aniquilada e a dele prevalece. Não somos nós, mas quem vivemos, mas é Cristo quem vive através de nós. É Cristo quem vive em cada um de nós. Isso é maravilhoso. É assim que nós encontramos o verdadeiro sentido. Porque quando nós estamos conectados com Cristo, tudo muda. As nossas prioridades mudam. A nossa maneira de enxergar o mundo muda completamente. Temos outras prioridades, outros anseios, mas para isso precisamos estar dependentes da sua graça, dependentes do seu poder. Quanto mais autossuficiente nós formos, mais longe estaremos desse sentido tão sublime, tão belo, que é visto nessa mensagem da cruz, que é uma mensagem um pouco aterrorizante no primeiro momento, a mensagem de morte da nossa vontade. Mas é uma linda mensagem, porque a vida com Cristo é muito melhor que a vida comandada pela nossa vontade. Isso é muito profundo, né, Samuel? Lembrando aos nossos irmãos e irmãs que trocar hábito é ruim. A gente tem o costume de trocar, muitas vezes, aquele hábito para ter sucesso, para termos uma forma de crescimento, mas, no entanto, quando chega uma luta, algo que vai tentar nos frustrar, a gente tenta voltar de novo. Isso recorre também a muitas pessoas que têm vícios, né? E muitos vícios deles, eles dizem, isso me faz mal para a minha saúde, isso me destrói, cada dia eu estou me destruindo, eu sei que é mal para mim. Eu até aconselho para as pessoas não fazer o que eu faço, porque é muito ruim. Eu vou deixar, daí a pessoa deixa de fazer porque ela quer mudar, ela quer ter uma nova vida, uma nova cultura, um novo hábito, mas só que no momento da frustração, no momento aquela altos e baixos, no momento do baixo, a pessoa passa naquele ambiente onde passava, distraía sua mente, onde a pessoa tinha aquele hábito de distrair a sua mente naquilo, ela acaba caindo, ela acaba cedendo, ou até mesmo fazendo aquilo que realmente destrói a sua vida. Então, é difícil ter hábitos. Mas eu digo para os irmãos e para as irmãs, nosso amigo e irmão, pessoa que está nos escutando neste momento, para nós trocarmos o nosso hábito, nós temos que ter outro hábito. E o hábito do cristão, o hábito daqueles que querem estar perto de Cristo, ter um novo nascimento, é ocupar aquele ambiente
a qual destruir a sua alma, destruir a sua vida, destruir a tua família por hábitos bons. Não é que a gente está aconselhando aqui você vem para a igreja. A gente quer que você vá para a igreja, esteja dentro de uma igreja, esteja perto de pessoas, de um grupo de pessoas que vão te fazer entender real motivo de viver. Mas o melhor de tudo isso é quando você entende que você não consegue fazer isso sozinho. E quando você entende que você não consegue fazer sozinho, você tem que procurar a razão de fazer isso acontecer. Aí eu te aconselho, se você aceitar, se você quiser, se você deseja, aceitar a Jesus como o teu único suficiente Salvador. Nós não estamos falando de nós estamos falando daquele que nos muda, o nosso ambiente muda através das nossas atitudes. E quando nós somos mudados pela palavra de Deus que hoje você está ouvindo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, as coisas antigas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Se fez novo para a tua vida, você não vai querer voltar para hábitos que vai destruir a sua alma. E quando você entra num ambiente de santidade, momento a qual quem vai reger a tua vida não é mais o teu sentimento, não é mais o que você pensa, mas é o Espírito Santo, você vai entrar noutra dimensão. E a dimensão que você vai entrar é que ele vai pegar você pela mão, vai falar com você no seu coração, no teu íntimo, e vai mostrar o real motivo de viver. Qual é o seu motivo de hoje? O seu motivo de hoje é mudar de ambiente? Comece primeiro mudando o seu pensamento, aceitando Jesus e convidando a ele a entrar no seu coração. A partir deste momento, os ambientes não importam, porque Deus vai estar com você e vai mudar o teu hábito. E é isso que nós queremos falar aqui, quando nós falamos, o meu sentimento é viver. Viver como? E como você pode entender qual é o seu motivo, o sentimento de viver? Então, seja sempre o coração aberto para as coisas de Deus, por mais que seja dura, né, Moisés? Mas ela sempre traz alimento e sacia a nossa alma. Com certeza. Ela nos sacia, ela nos fortifica, mas ela é uma mensagem dura, né? Ela é uma mensagem que nos confronta sempre. Mas Deus, ele vai nos moldando. Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos capacitando. Às vezes a gente acha que a pessoa converteu e vai ter que, do dia pra noite, virar aí um apóstolo Paulo, né? Não é bem assim que a coisa funciona. As coisas são etapas, são fases. Tudo é crescimento, tá? Tanta parte. A gente fala muito do crescimento no conhecimento. Que a pessoa faz o curso, onde teve a formatura dos obreiros, aí teve o curso básico de teologia, então tem todo um crescimento, tem o básico, tem o médio, tem o avançado, só que isso também existe na nossa vida como cristãos, na nossa vida prática como cristãos. Tem um momento básico, que é o que você tá ali, aceitou Jesus, tá tudo muito novo, ainda não entende o grau de seriedade que é aquilo, que é a decisão que você tomou, e aí gradativamente você vai mantendo a comunhão com o Espírito Santo, se fizer tudo bonitinho, se vive uma vida de santidade, e ele vai ali nos mostrando. E falando sobre isso, eu não estou me lembrando agora qual é dos pregadores que marcou uma história, uma geração, que ele teve, até pode ser o Moisés se lembrar, que ele queria ter um hábito de oração, ele queria ter um momento de busca ao Senhor, ele queria orar sempre, só que ele não tinha argumento, muitas vezes ele não tinha o que falar. Daí eu disse isso para a igreja aqui de São Marcos, uma oportunidade. Eu disse para eles assim, se você não tiver o hábito de ler a palavra de Deus, você não vai ter como orar. Porque você sabe falar com seu filho, você sabe falar com a sua filha, você sabe falar com seu pai, porque você entende o jeito deles. Se você entende as pessoas da forma que eles são, você vai falar na linguagem dessa pessoa. Mas como é que você vai falar com Deus se você não conhece a Ele? Se você quer conhecer a Ele, você precisa conhecer a sua linguagem. E a sua linguagem é a palavra de Deus. O que o inimigo quer? É que você não conheça a palavra de Deus. Que você não consiga ler a palavra de Deus. Eu já perdi o ânimo, muitas vezes, Moisés, de orar. Muitas vezes não tinha o que falar. E muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, como é que você consegue orar agora? Não é porque eu consigo orar. Eu faço que nem esse pregador. Eu comecei a ler a palavra de Deus e a palavra de Deus vai me dar força, vai me dar palavras. Como falar com o meu Deus? Esse é o sentido de viver. Então, quando o Moisés falou agora, você vai ter uma vida bonitinha, vai ter uma vida regrada, uma vida boa, eu já digo nem para você entender, você que é jovem,
Quando é que chega aquele aplicativo que você gosta, aquele jogo, aquele filme, aquela coisa que você deseja fazer, você recebe uma notificação, tem conteúdos novos, tem coisas boas. Pensa naquilo que você deseja fazer, vem a notificação. A notificação do céu é quando você conhece a palavra de Deus. Aí no momento da tua luta, vem essa notificação dizendo, te liga, ora mais, vigia, consagra, busca, você está se apagando, acende a chama, busca o óleo. Então é isso que nós desejamos, todos venham entender como é viver com Cristo. É palavra certa, no momento certo, não é fantasia, não é momento de nós estarmos falando só por falar, nós estamos falando porque queremos ser usados pelo Espírito Santo. Quando nós somos usados pelo Espírito Santo, nós tocamos pessoas. Se nós estamos tocando pessoas, aí faz sentido do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Isso é tremendo. Realmente, como a gente falou, muitas vezes a gente não tem vontade de orar, muitas vezes a gente não tem vontade de buscar a Deus, mas lendo a sua palavra, buscando a sua presença, a gente vai conseguindo buscar mais. E aquilo, o Espírito Santo, lá em Romanos 8, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala que ele intercede juntamente conosco com gemidos inexprimíveis. Então, ele está ali conosco. A gente tem que desenvolver o sentido da vida. A gente entende que o sentido da vida é em Cristo, né? Só que para ele continuar vivo, para isso tudo continuar aceso, a gente tem que desenvolver intimidade com Deus. A gente tem que desenvolver essa caminhada. É uma caminhada. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, né? Vocês que já estão vivos em Cristo, agora vocês precisam andar também com Ele. Andar em Espírito, né? Vocês estão vivos no Espírito, mas tem que andar no Espírito. Tem que ter uma comunhão com o Espírito. Ele precisa ser meu amigo. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso buscar a sua presença. É assim que esse relacionamento é desenvolvido. E a gente vai gradativamente tendo mais vontade de buscar. É claro que muitas vezes, quando você vai acordar para ler a Bíblia, você não está ali com vontade, né? Mas já lendo a Bíblia, você já consegue ter essa vontade despertada. Eu gosto de comparar com o exercício físico, né? O pessoal que vai na academia, que faz muitos exercícios, você pode conversar com qualquer um deles, que o camarada, ele não é todo dia que ele acorda motivado para treinar, não é. Vai ter dia que ele não quer fazer nada, ele não quer levantar nada. Só que ele sabe que ele precisa ir, porque aquilo vai ser bom para ele. Aquilo é algo bom, aquilo é algo positivo para a sua saúde. E quando ele começa durante o treino, ele não estava com vontade, mas durante o treino, ele fica feliz, ele sai dele satisfeito, ele sai alegre. Então, por mais que no começo do treino ele não estava tão feliz assim, acabou que fazendo ali, ele já está todo animado. Então, o coração é a mesma coisa. A gente vai começar a orar, às vezes o pessoal pensa que o crente acorda falando em línguas, né? Vai lá pro quarto de oração. Não é assim o mundo real. O mundo real não é assim. O crente acorda meio varado ali, né? Meio esquisito, meio cansado, mas ele vai pro quarto de oração, começa a clamar a presença de Deus. E Deus, ele recebe a nossa oração. Deus, ele responde. Nós servimos, meus irmãos, um Deus vivo. Nós não servimos um Deus de aparências, um Deus que vivemos de experiências do passado. Não, a gente vive de experiências presentes. É um Deus que continua fazendo coisas incríveis no nosso meio. É Ele que não só nos deu, como nos dá continuamente sentido para a nossa vida. Então não podemos nos esquecer disso. Por mais difícil que possa ser, por mais que talvez você não tenha vontade de orar, de ler a Bíblia, faça sempre. Não é, Samuel? Tem dia que a gente não quer, né? Tem dia que a gente vai ler a Bíblia ali e o negócio não tá legal. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele falou numa das cartas dele que ele tinha a sua vida como escravo, né? Ele não queria deixar a carne vencer, então ele tinha aquele costume de lutar e fazer força mesmo. Então eu digo, Moisés falou agora, não é fácil não, levantar todos os dias cantando o hino da Cassiane, cantando o hino do Marcelo Rossi, não adianta, 2 pulinhos para frente, para trás, não adianta. Não existe nada melhor do que ter uma motivação de você forçar a tua natureza mesmo. Por quê? Porque muitas pessoas estão fracas hoje, né, Moisés? A gente vê pessoas assim que vêm reclamar, muitas pessoas vão falar com a gente, dá vontade de falar uma real, bem real, sabe? Até mesmo ofender a pessoa, porque a gente se segura muito, Moisés, porque realmente as pessoas não se esforçam para nada. Elas querem, mas elas acham com o direito de receber aquilo que se ela nem se esforçou, ela nem fez por merecer,
entendeu? As coisas de Deus não são brincadeira. O Moisés falou, e fui feliz em dizer essa palavra, que não é fácil servir a Deus. Servir a Deus é renúncia todos os dias, é uma negação. Tu tem que negar tudo, realmente tu tem que negar tudo. E só que tem uma coisa, depois que tu desfruta da presença de Deus, depois que tu sente Deus contigo no teu lado, depois que você vai tomar qualquer decisão e Ele vai estar no teu lado dizendo, faça isso ou não faça isso, eu tenho o melhor para você, e a chama que queima no teu coração, você não quer mais pensar em ter preguiça. Você vai querer se esforçar, você vai querer quebrar as metas, você vai querer passar do teto, você vai parar de estar pensando só na superfície rasa, você vai querer mais de Deus. E para isso que o Projeto Impactar está aqui, para dizer para você que existem milhões de pessoas que não se dobraram ainda ao mundo, a esta terra, tem colocado a sua vida na brecha. Tem muitas pessoas, homens e mulheres, que não negaram a Cristo, até hoje não estão negando. Só que daí vai ver uma questão, Moisés, eu vou deixar de falar, que muitas pessoas dizem assim, todos nós somos filhos de Deus. Será que somos mesmo todos filhos de Deus? Isso aí é interessante. Na verdade, por mais que seja bonito, é até um jornalista que falava, né, que ele não é dono do mundo, mas é filho do dono. É bonitinho, mas não é verdade isso daí, gente. Nós somos criados por Deus, só que o pecado nos corrompeu, né? O pecado, ele acabou com a gente, né? A gente não entende a gravidade do pecado até se encontrar com Jesus. Porque só vai ter dimensão da sujeira quando você vê o que tá limpo. Eu tô com uma camisa aqui, eu falo, ela tá boa, né? Aí se eu pego uma outra limpa e boto do lado, eu falo, meu Deus do céu. Aí eu vou ver a dimensão do problema, a dimensão da sujeira, da podridão que é o pecado. O pecado é uma coisa terrível. E não adianta, a pessoa que está fora da vontade de Deus, não adianta, pessoal, não adianta. Ela não é filha de Deus, né? O filho de Deus por adoção, que é o que nós somos, adotados, temos essa honra de termos sido adotados por Deus, como diz João capítulo 1, né? A todos quanto foram feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? A gente recebeu essa graça maravilhosa, e esses que são os filhos de Deus, o texto é muito claro. Deus, ele ama o mundo de tal maneira que ele envia o seu filho unigênito para dar a sua vida pela humanidade. Só que por mais que ele deu seu filho para morrer pela gente, só é filho dele de fato quem realmente reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós temos um dono, como diria o hino lá daquela dupla pentecostal bem famosa, e ele cuida de nós. E também não é que a gente queira aqui mostrar santidade, botar aqui tanta coisas que é impossível de ser, né? Eu até me lembro que tu falou lá ontem, uma mensagem, você disse que não seria fácil nós aqui na Terra, mas nós seríamos felizes se nós cumpríssemos todo aquilo que o Senhor nos mandou de fazer a vontade de Deus sem medo, sem fazer rodeio, fazer a vontade de Deus. Então eu digo para você que não conhece a Cristo, você que não conhece a igreja, você que não tem entendimento sobre essas coisas, você diz, então quer dizer que eu não tenho mais solução para a minha vida? Se eu olhar para mim, eu sou miserável, eu sou pecador, e eu gosto de ser pecador, porque eu conheço Jesus, eu sei que Jesus é Deus quem é, eu sei que Ele é bom, mas eu quero continuar na minha prática, eu quero continuar do jeito que eu sou, do jeito que eu acho que é errado, eu sei que é errado, mas eu gosto, eu não consigo mudar, eu não quero mudar. Eu acredito que vocês estão falando é certo, eu acredito que vocês estão dizendo e é a solução para mudança, mas eu não quero mudar. Eu não quero mudar porque eu já tenho o hábito de viver assim, a minha vida é assim, meu pai me ensinou assim, minha avó me ensinou assim, a cultura, a região, as pessoas ao meu redor estão vivendo assim. Por mais que eu tente mudar aqui, escutando vocês, eu vou sair daqui, eu vou errar, eu vou pecar. Mas eu digo para você, se Jesus viesse hoje, se Cristo, como prometeu, voltasse, você que é cristão, você que não é cristão, você estaria preparado? Se você pensa assim, eu não estou preparado, mas você pode se preparar agora, nesse exato momento, aceitando Jesus como o único, suficiente salvador, mas eu não sou cristão, aceite de novo, porque você está indo para o lugar errado, a sua fé está indo para o buraco, você precisa se viver com Cristo. Mas eu fui batizado, eu tenho 20, 30 anos na igreja, me desculpe, meu irmão, se Jesus vir, você vai ficar. Se você confessar
o teu pecado hoje, diante de Deus, confessar e deixar, né, Moisés, você vai alcançar misericórdia. Nós temos um advogado é o Espírito Santo, junto ao Pai, intercede por nós, como Moisés falou. E se você confessar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Por mais que os teus pecados sejam grandes, sua vida tem dado testemunho errado, você vai viver uma vida diferente agora, porque você não vai mais viver para ti, mas vai viver para Cristo. E o nosso viver agora é Cristo. Cristo vive em nós, nós somos nova criatura para viver o extraordinário aqui na terra. E o porvir, melhor ainda, estaremos com Ele todos os dias. E esse é o desejo de todos nós, quando nós falamos do amor de Cristo. Não é que nós queremos abrir a cabeça de alguém e falar, porque muitas vezes dá vontade, mas as pessoas, se não abrir o seu coração e não confessar e deixar as suas práticas, elas não vão viver uma vida extraordinária como filhos de Deus. Não mais como criatura, mas como filhos. Se você é criatura, se você não aceitou Jesus, você não faz parte da família de Cristo. Você não é filho de Deus. Você é só simplesmente uma criatura. Mas se você aceitar a Jesus hoje, uma nova vida você terá. Esse é o desejo nosso, né, Moisés? Amém. Amém, com certeza. Reconheça Jesus, que certamente é a melhor escolha.